Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que, na verdade, todos conhecemos bem. Aquela dança constante entre a dor e o prazer nas nossas vidas. Já alguma vez se perguntaram sobre isto? É uma pergunta quase universal. A alegria de conseguir alguma coisa ou de ter algo novo parece que se evapora num instante e de repente estamos de volta ao ponto de partida. Vamos tentar perceber porquê. Ok, então vamos começar pela primeira parte do problema. Podemos chamar-lhe o prazer fugaz. É aquela sensação tão familiar de que a felicidade, por mais incrível que seja no momento, parece que tem sempre um prazo de validade. Certo, vamos aprofundar isto. Porque este ciclo que estamos a ver não é só um sentimento vago, não. É, na verdade, um mecanismo fundamental da forma como as nossas vidas emocionais funcionam. E para percebermos mesmo este ciclo, a nossa fonte de hoje apresenta alguns conceitos-chave que são, olhem, absolutamente fascinantes. Vamos dar uma vista de olhos. E atenção, um ponto muito importante aqui. Quando falamos de Yong-Yong, não estamos a usar o termo no sentido religioso de reencarnação. Pensem nisto mais como uma descrição filosófica do ciclo constante de dor e prazer que todos nós vivemos. Então, a ideia central é esta. Temos duas forças opostas a jogar. De um lado, o Go, que é a dor, a carência, o sofrimento, aquilo que nos obriga a mexer. Do outro lado, o Nak, o prazer, que no fundo é apenas o alívio dessa dor. Imaginem um sobe e desce. É exatamente isso. Agora, vamos focar-nos um pouco na dor, no Go. O que é fascinante é a forma como ela opera, porque tem umas propriedades únicas e muito poderosas. A dor tem este poder incrível de simplificar o nosso mundo. Se temos fome, por exemplo, todo o nosso ser se foca num único objetivo: encontrar comida. E se tivermos várias dores ao mesmo tempo, fome e frio, por exemplo, a nossa mente foca-se instintivamente na que for mais intensa. O objetivo torna-se singular: escapar. E podemos ver isto em exemplos muito fortes, como no treino militar. Os recrutas são privados de confortos básicos. O que é que isto faz? Esta dor fundamental basicamente esvazia a mente e torna-a receptiva a novas ideologias, a uma nova programação. O princípio é o mesmo no treino de animais. Cria-se uma necessidade e, ao aliviá-la, gera-se uma dependência fortíssima. E esta citação ilustra de forma brilhante a relação direta entre sofrimento e alívio. Pensem num longo período de crise social, por exemplo. O alívio imenso que uma população sente quando essa fase termina é diretamente proporcional à profundidade do sofrimento que viveu. Quanto maior a dor, maior o prazer da libertação. Muito bem, vamos agora saltar para o outro lado do sobe e desce. Como é que o prazer, o Nak, que parece ser o nosso grande objetivo, acaba por se tornar numa armadilha? A questão é que o prazer não é um estado final. É um momento, um instante. A alegria de ter um carro novo desaparece. O entusiasmo de uma promoção passa. Assim que uma necessidade é satisfeita, a mente não descansa. Pelo contrário, começa logo a criar uma nova. É quase como uma cascata de desejos. Resolvemos um problema fundamental, como a segurança financeira, mas isso não traz uma paz duradoura. Na verdade, abre a porta a um sem número de novos desejos. Encontrar amor, ter reconhecimento social e por aí fora, numa busca que parece nunca ter fim. E aqui está a diferença crucial. A dor simplifica o nosso mundo. Dá-nos uma missão clara. O prazer, paradoxalmente, complica-o. A felicidade e a ausência de dor imediata fazem com que a nossa mente exploda com novas e variadas carências. E aqui está o cerne de toda a questão. O problema não é o prazer em si, é a nossa ganância, a nossa incapacidade de dizer chega, que inevitavelmente empurra o sobe e desce outra vez para baixo, transformando aquele alívio temporário de volta num estado de dor. Então, se este ciclo é tão inevitável, o que é que se pode fazer? Bem, a fonte sugere que a solução não é tentar eliminar o sobe e desce, mas sim encontrar o seu centro de equilíbrio. O primeiro passo é o awareness, que podemos traduzir como consciência. É a sabedoria de simplesmente reconhecer a mecânica deste ciclo. Só o facto de saber que a euforia de hoje pode levar à carência da amanhã já nos dá algum controle sobre o processo. O segundo passo é o Yolban, ou seja, o equilíbrio. E isto é a parte prática. É procurar ativamente o ponto de apoio do sobe e desce. Significa não nos deixarmos levar pela euforia do prazer, nem desesperar na profundeza da dor, mas sim cultivar um estado de moderação e calma. E olhem para esta reflexão pessoal do autor da nossa fonte. Ele estima que passa a maior parte da vida, cerca de 70%, em Go, num estado de carência ou esforço. O prazer, o Nak, ocupa apenas 10%. Isto faz com que o estado de calma, aqueles 20% restantes, seja um objetivo incrivelmente valioso.
Portanto, o objetivo final não é andar à caça de um prazer infinito. Já vimos que isso é uma armadilha. Em vez disso, a meta é suavizar as subidas e descidas e, mais importante, aumentar a percentagem de tempo que passamos nesse estado de equilíbrio, de paz interior. E isto deixa-nos com uma pergunta para a reflexão. Se olharmos para o nosso próprio sobe e desce emocional, quanto tempo é que passamos a lutar contra a dor, a perseguir o prazer, e quanto é que passamos, de facto, nesse centro calmo? É algo em que vale mesmo a pena pensar.